Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 7 de agosto de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E o assunto do dia não poderia ser outro, né? A incursão ucraniana aqui em Kursk, né? A Ucrânia já liberou 15 vilarejos aqui na região de Kursk e está avançando muito rápido. E o pessoal está preocupado que tem um bocado de tropa ucraniana aqui em Belgorod também. Eles temem que esse fronte aqui se amplie e comece a haver uma invasão maior, né? De novo, a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer aqui, qual que é o objetivo ucraniano, se é fazer o famoso gancho aqui para pegar os russos por trás aqui, ou se é só para diversionar o pessoal. Vamos ver que tem opiniões dos dois lados para isso, mas a verdade é que o avanço ucraniano aqui está bastante sério nessa região. Já tomaram conta toda a parte de gás de Sudzha, que era um dos objetivos desse avanço, certamente, né? Bom, a gente teve outras informações também, tá? Teve um ataque de drones dos russos contra os ucranianos de ontem para hoje, não teve nenhum dano significativo. Teve um Su-35 derrubado aqui em Sevastopol, né? Os ucranianos derrubaram o Su-35 aqui. Como que derrubaram o Su-35? Pois é, não sabemos, né? Pode ser um F-16, está caindo muito avião russo recentemente, né? E também temos mais informações sobre os ataques ucranianos aqui em Morozovsk, né, nessa região aqui, aquela base russa que foi destruída. Aqui a gente tem mais imagens dessa destruição. Então, e temos mais um detalhe importante, a questão das ferrovias. Lembra que a gente falou ontem sobre a degradação das ferrovias russas? A gente tem mais informações sobre isso também. A situação é muito crítica mesmo, principalmente falta de pessoal devido a uma decisão do Putin há coisa de 3 meses atrás. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinha em Salvador, Gerson Ramos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, a Rússia tentou atacar a Ucrânia com 30 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana, mas todos os 30 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Foi bem espalhado o ataque aqui em várias regiões aqui da Ucrânia, mas sem nenhum sucesso, né? Porém, a Ucrânia conseguiu atingir o terminal, a refinaria mais longe até aqui, na República de Komi, que fica nessa região aqui da Rússia, muito longe da linha de frente mesmo, lá na Sibéria, na Alta Sibéria. Essa refinaria Uzinsky, na República de Komi, foi atingida pelos ucranianos por um drone ucraniano. De novo, a gente não sabe se foi um drone lançado da Ucrânia que percorreu toda essa distância para atingir a refinaria lá, ou se foi lançado do próprio território russo. Eu suspeito que é isso que está acontecendo, tá? Os ucranianos têm infiltrado com equipe de segurança, com serviço secreto, dentro do território russo com drone, e aí lançam o drone de perto para atingir essas refinarias mais longe, né? E causam mais dano aí na capacidade russa de processar petróleo, né? Mais de 2.000 quilômetros de distância foi o ataque mais distante a uma refinaria de óleo até aqui nessa guerra, né? Por enquanto, vai ter mais, né? A gente teve informação também, a gente falou sobre isso ontem, né? Que os russos alegaram que os ucranianos tentaram tomar essa península aqui, que é a península de Tendrivska. Essa região aqui, ó, se você pegar no mapa ucraniano, é aqui perto de Kherson, essa península aqui. Os ucranianos teriam tentado tomar essa península e os russos disseram que conseguiram evitar, que destruíram os barcos ucranianos e coisa e tal. Mas agora o GUR, que é o Serviço Secreto Ucraniano, lançou um vídeo falando que fez sim um ataque lá e destruiu equipamento, pessoal e fortificações dos russos ali, né? Então a gente não sabe, vamos ver. Os russos disseram que falhou. Os ucranianos estão mostrando as imagens aqui de que chegaram, desembarcaram, destruíram um monte de coisa e vieram embora, né? Ou seja, houve de fato um ataque ucraniano aqui nessa península. Interessante essa informação, né? Ao contrário do que os russos dizem, não falhou não. Bom, a gente tem informação aqui sobre um Su-35 que teria sido derrubado sobre Sevastopol, né? Então tem as imagens aqui, o Su-35 nessa região de Sevastopol, portanto muito longe da linha de frente, né? Essa é a questão.
Sevastopol é essa cidade aqui temporariamente ocupada pelos russos, bem distante da linha de frente, mas que certamente está dentro aí das possibilidades de um míssil de longo alcance, dos mísseis do F-16, né? Tem aqui a imagem da queda, aqui, ó. Tá aqui o Su-35 caindo lá em Sevastopol. Olha que lindo. Уебало что-то, блядь. Ёбнуться. Сейчас как ёбнет. Russo todo chateado com o Su-35 caindo ali, mas é uma boa notícia isso, né? Então, excelente notícia. A gente tem agora informações desse ataque que aconteceu no dia 3 de agosto, né, alguns dias atrás, que foi o ataque ucraniano contra a base de Morozovsk. A gente falou sobre isso na época, que destruíram o depósito de munição. Ontem a gente mostrou algumas imagens do depósito de munição destruído, e hoje saiu a imagem da explosão mesmo. Realmente foi uma senhora explosão. Olha isso daqui. As explosões secundárias, né? De fato, enormes explosões destruindo totalmente aquela base ali. E aqui a gente tem a imagem de um dos Su-34 que estavam lá e que foi totalmente... Esse aqui foi totalmente destruído. Dizem que outros, além desse totalmente destruído, teve outros dois que foram muito danificados, né? Em tese, não se sabe se dá para corrigir, para consertar. Esse aqui foi... Esse aqui totalmente destruído, justamente lá em Morozovsk, ou seja, e lembra, além da base de munição de alguns aviões, também os ucranianos atingiram as salas de comando e controle da base aérea, ou seja, a base aérea certamente não vai conseguir funcionar por muito tempo. Mas bom, falamos sobre os preliminares, né? O que interessa mesmo, o que chamou atenção mesmo ontem, como a gente viu, foi justamente a grande novidade aqui nesse negócio, que é a incursão ucraniana aqui dentro do território russo. Olha só, temos até mapinha com cor nova aqui, a primeira vez que aparece essas coisas aqui na guerra, né? Então a gente tem aqui, vamos lá, esse vídeo aqui mostrando uma das situações ali em Kursk, na região. Olha que lindo. Тут пизда, нахуй, самолеты над головой, прикинь, летают, нахуй, истребители. Это, блядь, догорает, вон тачка, нахуй, даже хуй пожарка едет, понял? Тут пизда полная, лянь, ёб твою мать. Ебать, нахуй, я в ахуе. Não sei se é impressão minha, parece que tudo quanto é bêbado, tudo quanto é russo, quando tá falando, tá meio bêbado, né? Pode ser impressão minha, mas o cara tá falando aqui, tá reclamando e coisa e tal, mostrou os jatos passando. Esses jatos são jatos russos, tá? Os jatos russos é porque é a única defesa que os russos têm na região. Os soldados estão totalmente desamparados. O batalhão Armat, que seria o batalhão das forças especiais lá da Chechênia, fugiu, deixou os conscritos lá, os recrutas, tudo lá na região, foram todos capturados. E aí a única coisa que os russos têm é a aviação, mas mesmo a aviação não está funcionando, não está conseguindo parar. Então vamos fazer primeiro um update da situação. Tropas russas foram expulsas de várias regiões aqui do Oblast de Kursk, nessa região aqui. Sverdlikov, esse é um vilarejozinho aqui, né? Aqui, ó, Sverdlikov, nessa região aqui, eles foram retirados daqui. Um número desconhecido de soldados teriam sido cercados em Oleshnia, tem rotas para sair. Oleshnia é nessa outra região aqui, nessa outra parte aqui, ó. Aqui, Oleshnia, essa cidadezinha aqui, então também não está totalmente tomada pelos ucranianos, mas os soldados que estão aqui, russos, não tem para onde ir, já estão com a saída deles cortada, o que significa que provavelmente essa 38K004 aqui já está tomada pelos ucranianos aqui, né? Que é certamente um dos objetivos, né? A Ucrânia concentrou um número significativo de defesas antiaéreas na região de Sumy e efetivamente impedindo a aviação russa de impedir contra-atacar as tropas ali, né? Ou seja, no final das contas, os russos estão usando a aviação, como a gente falou, é a única coisa que eles conseguiram fazer chegar lá rápido, mas não conseguem usar de forma efetivamente, né? Os avanços ucranianos, as forças avançaram significativamente
na rodovia 38K004 em direção a Sudja e Goncharovka. Reportes não confirmados indicam que a luta está acontecendo no vilarejo, cerca de 8 quilômetros dentro do território russo, né? Existe rumores de um contra-ataque russo que foi feito ontem à noite, mas esses reportes, esses relatórios parecem ser para tentar animar a moral das tropas russas, porque não teve nada não, né? E a população civil foi evacuada durante a noite e as forças chechenas abandonaram os postos ali na região, né? Aqui está um mapa que a gente vai ver várias vezes aqui, que é o mapa do Raibar, né? O Raibar é um canal russo de propaganda, de desinformação, mas até que dos canais de desinformação russos ele é o menos pior, ele costuma ser mais realista no final das contas, né? E ele coloca aqui os avanços ucranianos aqui em Kursk e a situação aqui das tropas e pontos em que foi medidos os avanços, né? Aqui o David D está falando justamente sobre a incursão, né? Até aqui foram 7 quilômetros que eles avançaram. Lembra que o avanço russo em Kharkiv chegou a 6,5 km, ou seja, esse avanço ucraniano em um dia já superou o avanço russo em Kharkiv, que levou semanas e semanas e os russos já estão perdendo, né? E as forças ucranianas ainda estão avançando. Tem a 22ª Brigada Ucraniana tá aqui, né? Agora, a Rússia também tem uma 22ª Brigada que ele está mandando para cá também, vai ser uma confusão isso. O David D está falando aqui que ele já tinha avisado isso nos spaces que ele faz lá no Twitter há algum tempo, né? A concentração de tropas ucranianas aqui certamente é algo crítico, né? E aqui ele mostra as posições defensivas russas que tem na região, e dá para ver aqui que realmente muitas posições defensivas já foram tomadas pelos ucranianos, né? As questões que ele coloca aqui, as 3 brigadas ucranianas que estão ali, quantas delas estão nessa batalha por enquanto? Até onde eles pretendem ir? E eles vão segurar o território? Isso certamente vai atrair forças de Kharkiv, né? Então é possível que os russos destaquem forças de Kharkiv para tentar segurar esse avanço ucraniano aqui. Ou seja, isso aqui já dá uma dica de uma das possibilidades do ponto de vista estratégico ucraniano com essa incursão, que é justamente tirar tropas de Kharkiv e de outros pontos da linha de frente, né? Bom, segundo eles estão dizendo, os russos foram pegos desprevenidos, não imaginavam que iria acontecer aqui, né? Justamente na situação, a Força Aérea Russa tenta atacar o inimigo, mas a luta continua justamente porque os ucranianos botaram um monte de defesa antiaérea ali, né? Segundo, essa aqui já é a informação de hoje mais cedo, que é dia 7 de agosto, os militares ucranianos dizem que já estão presentes em 11 vilarejos russos e uma profundidade de 15 quilômetros, ou seja, 2 vezes mais profundo do que os russos conseguiram avançar ali em Kharkiv em apenas 2 dias, né? Outra coisa interessante, em Sudja, onde começou, parece que já está totalmente desertada, né? Totalmente deserta, os civis já saíram de lá, e existe nessa cidade uma estação de medição de gás, que é justamente o gás suprido para a Europa, né? A gente não sabe se isso faz parte de algum tipo de estratégia ucraniana, né? Mas é uma possibilidade isso, né? E aqui também eles ressaltam a posição da usina nuclear de Kursk, né? Que fica nessa região aqui, relativamente perto da fronteira com a Ucrânia, nessa posição aqui. Se os ucranianos têm o objetivo mesmo de chegar na usina nuclear, não sabemos se vai ser isso. A coisa de medição é bem mais perto aqui, é em Sudja mesmo. A gente vai ver que os ucranianos já tomaram essa estação de medição, né? Aqui, mais uma vez, o mapa do Raibar, mas o interessante é a análise aqui do Allen, que é um veterano de guerra, falando que ele discorda do David D, o David D acha que isso aqui é uma distração, né? Os ucranianos estão fazendo isso daqui para forçar os russos a tirarem tropa de Kharkiv da linha de frente para botar nesse ponto aqui. Ele acha, mas e se for alguma coisa mais sério, né? E ele mostra aqui, ó, que nessa região aqui tem uma área defensiva, uma linha defensiva muito forte aqui, com um rio que passa nessa região. E, ou seja, talvez os ucranianos pretendam chegar até aqui e ficar nesse ponto aqui. Só que o detalhe essa parte defensiva aqui, justamente serve tanto para evitar avançar mais os ucranianos, como pode servir também para os russos não conseguirem retomar
as áreas que foram tomadas pelos ucranianos, né? Ou seja, os ucranianos podem estar planejando invadir essa posição defensiva russa aqui e ficar com ela, e usar ela para se defender, né? E, adicionalmente, você tem aqui o problema das linhas férreas que passam na região, que são muito importantes para os russos, para o abastecimento das tropas russas aqui em Kharkiv. E se os ucranianos tomarem Súdia, mesmo com essa posição defensiva, eles conseguem interromper a questão da logística aqui na região, né? Tá aqui a linha defensiva russa que eles têm nessa região aqui, ao lado de alguns rios que tem aqui. E essa mais próxima da fronteira já foi tomada, já não significou nada. Talvez os ucranianos estejam planejando justamente chegar nessa segunda linha de fortificações aqui, para exatamente manter a defesa dessa região e limitar o avanço logístico russo aqui, né? Então, é uma outra possibilidade, né? Ou seja, existe uma estratégia aqui. Segundo canais russos, a densidade de defesas antiaéreas impede o uso do poder aéreo. Ou seja, como eu falei, os russos, num primeiro momento, eles pensaram em se defender usando aviação, né? Usando aviões, só que não estão conseguindo porque a Ucrânia botou um monte de defesa antiaérea ali na região, né? Aqui o David D fazendo uma outra análise sobre a situação. O que a gente sabe até aqui? Que os ucranianos estão empurrando em Kursk, que os russos têm uma grande quantidade de tropas aqui em Belgorod, né? Fazendo justamente o ataque aqui em Kharkiv. Então, uma outra possibilidade dessa história que o pessoal está estudando aqui é que os ucranianos também botaram muitas tropas aqui, né? Então tem gente falando de um grande gancho aqui para isolar as tropas todas aqui em Belgorod. Ia ser lindo isolar as tropas russas todas aqui em Belgorod. Vão conseguir fazer isso? Não sei. Mas que seria uma coisa linda de acontecer, seria, né? E os ucranianos estão andando rápido com isso, né? Ele fala aqui que no setor norte nós sabemos de 2 brigadas mecanizadas, uma brigada de defesa territorial, uma brigada de reconhecimento, guardas de fronteira e uma brigada de artilharia. Eu acredito que a Ucrânia teria mais 6 brigadas a caminho para entrar também nessa disputa ali em Kursk, né? Do lado russo, você tem 3 a 4 regimentos de recrutas não treinados, o batalhão Armut, que foi visto correndo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, fugiram totalmente, um batalhão da Guarda Nacional, o batalhão de fronteira, e mais um batalhão do 488º, que é justamente também recrutas, né? E um regimento de infantaria de defesa da Força Aérea, que está subequipado. Ou seja, não sabemos, as forças russas estão fracas aqui, pode ser que os ucranianos estejam realmente planejando avançar bastante aqui, né? Bom, a gente teve a notícia também de 2 helicópteros que foram derrubados ali na região, tá? 2 helicópteros derrubados em Kursk. Então, aqui um K-52 foi derrubado, eles não sabem, aqui ó, segundo dados não confirmados, 2 helicópteros foram derrubados hoje. E aparentemente foram derrubados por drone. Olha aqui, o drone. Lembra que a gente falou que os ucranianos estavam usando drones para derrubar helicóptero? Estavam treinando para usar drones para derrubar helicóptero? Olha só que beleza, o helicóptero aqui, o drone, né, tá filmando e coisa e tal. É lógico que o drone você não consegue ver a explosão do helicóptero, porque no momento que o drone atinge o helicóptero, ele deixa de transmitir, mas dá para ver aqui que ele atinge a cauda do helicóptero ali, foi um dos helicópteros derrubados. Esse aqui é o outro. O outro helicóptero aqui também, o drone também acabou saindo do ar aqui, mas segundo os ucranianos atingiu os 2 helicópteros ali na região de Kursk, né? Aqui tem mais imagem, que é a confirmação de vídeo do ataque do FPV ucraniano contra o helicóptero. Os ucranianos estavam treinando isso há um tempão, agora já tem essa capacidade. Aqui o Chris O está falando aqui sobre os bloggers militares russos que estariam furiosos com a derrota, com a falha do Ministério da Defesa russo na região de Kursk, né? Mas a verdade é que isso era uma coisa extremamente previsível, porque os russos estão colocando todas as tropas, todos os equipamentos para tentar avançar dentro da Ucrânia, a ponto de que realmente deixaram uma área ali bastante desprotegida, né? E estão chamando a situação ali de inferno na terra. Isso são os bloggers militares russos falando sobre a situação, né? Uma reclamação comum é a falha dos militares de antecipar esse ataque. A região de Kursk vivia, tal como Moscou, quase sem pensar no fato de que estamos do lado de um inimigo e coisa e tal. Isso é verdade, né? Essa guerra, para os russos, é uma guerra lá longe, não é uma guerra dentro da Rússia, né? Agora virou uma guerra dentro da Rússia, literalmente, né?
No dia 2 de agosto, a sabotagem russa, um grupo de sabotagem russo foi totalmente destruído. A gente chegou a falar sobre isso aqui, ali na região de Sumy, né? E ninguém parou para pensar que eles estavam preparando uma invasão, né? Acharam que fosse uma força qualquer ali, né? Pegaram a força, os russos, e foi uma coisa simplesinha, né? Reconhecimento aéreo, nunca ouviu falar disso, ninguém ouviu falar disso, né? Então, a gente sabe que as forças armadas ucranianas foram para o Oblast de Kursk e que eles estão colocando mais força ali junto, né? Sabemos de tudo, como usual. Os rapazes no campo reportavam isso para os oficiais, para os comandantes, mas os comandantes não faziam nada, né? E a falta de defesas efetivas na fronteira realmente uma grande crítica. Enfim, ele continua aqui com uma série de críticas sobre a falta de preparo que eles têm ali, né? E o que ele coloca é justamente essa característica que você tem muito forte no exército russo, que é a importância de mentir para o superior, né? O superior não quer, ninguém quer dar má notícia. Como dar más notícias numa ditadura é algo que pode fazer a sua cabeça rodar, ninguém quer dar má notícia. Aí todo mundo mente quando fala para os superiores, né? E o resultado disso é que pegaram o Ministério da Defesa russo totalmente desprevenido nesse ataque aqui em Kursk. Repetindo, a gente já falou isso aqui. Os ucranianos avançaram em um dia e meio, né, ontem e hoje, até aqui, mais do que o dobro do que os russos avançaram em Kharkiv em 2 semanas, né, quando eles tentaram tomar ali Kharkiv. A cidade de Sudzha ali já está tendo um tratamento de Vovchansk, ou seja, está sendo totalmente destruída, né. Pela primeira vez os russos estão vendo o que os russos fazem com as cidades ucranianas está sendo feito com uma cidade na Rússia agora, né. E bom, o Intelskizo está falando aqui sobre por que escolheram Sudzha como um eixo de ataque para a Ucrânia, né? E aqui ele traz a informação mostrando aqui a situação operacional aqui em termos de altura, né? Dá para ver que a fronteira fica aqui, então a luta está acontecendo num lugar alto, né? Os russos, para atacarem, teriam que atacar de baixo para cima, os ucranianos atacam de cima para baixo. Então, estrategicamente aqui é uma vantagem muito grande. Como a gente falou, tem uma parte baixa aqui. Provavelmente os ucranianos não pensam em avançar muita coisa aqui para dentro, senão eles teriam que tomar essas partes altas aqui também. Mas passando por aqui, passando por Sudzha, eles já interrompem a linha férrea que tem aqui, né? A linha de abastecimento que passa por aqui. Então, ele explica aqui que... aqui, ó. O principal objetivo são as linhas férreas que passam ali, que vão para Belgorod, que tem uma grande questão de logística ali no norte de Kharkiv, né? Tendo essa direção sob controle, essa linha vai ter que ser derrubada, vai ter que ser desligada, isso dificulta a coisa. Também a questão da energia e econômica, né? A linha de gás que passa ali por Sudzha e vai para a Europa, isso pode ser uma grande propaganda contra a Rússia e a Hungria, né? Os ucranianos estarem com controle disso daqui, né? Ou seja, eles terem um controle dessa estação de bombeamento, eles podem fechar o bombeamento de gás a qualquer momento, né? Ele fala aqui também as posições defensivas que tem na região, que ele imagina os ucranianos tomando essas posições defensivas, vai ser difícil os russos conseguirem tirar os ucranianos daqui depois, né? E a ideia justamente é essa, ou seja, os ucranianos avançaram aqui para tirar completamente a logística dos russos que estão nessa região, né? Bom, esse daqui é o mapa mais avançado de hoje, tá? Do dia 7, então dá para ver que os ucranianos avançaram mais um tanto aqui, não chegaram a Sudzha ainda, quer dizer, a batalha está em Sudzha, a área controlada pelos ucranianos está nessa região aqui em amarelo, então esse daqui é o mapa mais corrente aqui da situação, né? O Rob Lee, que é um outro especialista de guerra aqui, está falando sobre isso, está dando a opinião dele também sobre o que acontece, né? Ele fala que nesse momento para a Ucrânia, o grande problema é a vantagem russa em pessoal e capacidade de fogo, né? Em artilharia e coisa e tal. Só agora que a Ucrânia começou a voltar a receber material do Ocidente, coisa e tal, então a Ucrânia ainda está fraca. Então os russos estão avançando de pouquinho em pouquinho, mas estão avançando, o que é problemático. E eles falam particularmente aqui do risco que tem ali na situação de Pokrovsk, Torezk, né? A gente tem falado sobre isso, né? Pokrovsk aqui é justamente a região ali de Progress. Eu sempre tenho mencionado para vocês, aquele avanço russo ali é sensível, não é crítico assim, de desesperador, mas é uma coisa importante que pode piorar a situação, é Torezk e Progress, né? E aí eles estão falando que isso é justamente por quê? Porque os russos têm muito mais pessoal, muito mais infantaria que os ucranianos.
Então, os ucranianos decidiram fazer esse ataque. Ele está na opinião aqui também que é justamente para desviar tropas, né? Eles falam aqui a questão de New York, né? New York e Toretsky. E aqui os ucranianos vão ter que recuar dessa área aqui, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Os ucranianos vão ter que recuar de New York, não tem alternativa, né? Mas aí, ou seja, ao invés de tentar avançar na linha de frente, que é super cheio de gente, com soldados treinados e muito equipamento, os ucranianos vieram aqui. Isso daqui foi um vídeo gravado por um soldado russo ali em Kursk, falando que, olha só, o que a gente tem aqui é isso, não vamos conseguir segurar os ucranianos não, estamos aqui segurando a fronteira, segurando a trincheira por enquanto. Os ucranianos chegando, o cara vai ter que fugir, porque tem aqui um lançador de foguete, alguma munição e pronto, e acabou. E aí, né? E quando acabar isso, vai fazer o quê, né? E lembrando que o pessoal ainda é novato, ainda é recruta, né? Aqui, ó, os russos estão reclamando que os ucranianos já controlam a estação de medição de Sudzha, né? Então, os ucranianos não estão em Sudzha ainda, mas a estação de medição de Sudzha já estaria sob controle ucraniano. A gente sabe também que esse mapa aqui, ele está um pouco defasado, então isso aqui já pode ter coisa mais avançada aqui dentro do território russo em direção a Sudzha, né? Aqui foi confirmado que os soldados do Armat, que é o batalhão de elite lá das tropas chechenas, fugiram da região de Kursk e deixaram os recrutas russos capturados aqui. Isso aqui é um monte de recruta russo capturado nessa incursão aqui. 8 prisioneiros por enquanto, mas tem mais, tá? Já tem mais um monte de imagem de prisioneiros aqui. Parece que já tem 35 prisioneiros russos e alguns reclamam que foram abandonados pelas próprias tropas, o pessoal fugiu completamente, né? E tá aqui, ó, de acordo com a revista, as tropas ucranianas próximas da cidade de Sudzha, os soldados do Armat recuaram, né? Fugiram. Residentes de Sudzha estão tentando sair para Kursk, para fugir para Kursk. A região de Kursk está sob intenso bombardeio também, né? E aqui estão os Kadirovitas, está o pessoal do Armat aqui dando tiro na ferrovia, né? Sempre muito, muito impressionante, filmando tudo, né? Os guerreiros do TikTok, né? Bota um monte de imagem aqui, atirando contra o quê? Só se for contra os trilhos do trem ali, né? Ou seja, mostrando que eles estão fugindo na direção dos trilhos do trem aqui, ó. E bichão, hein? Matou o trilho, olha só. Enfim, aqui ó, o Noel Report traz aqui uma thread sobre o que está acontecendo. Fala que as Forças Armadas ucranianas libertaram os vilarejos de Darino, Sverdkovo, Gogolivka e, de acordo com fontes russas, Oncharivka e Oleshna também teriam sido tomados pelas forças ucranianas, mas não foi confirmada ainda. Oleshna, ele diz que já tomou. Oncharivka, ele fala que acha pouco provável, né? Eles disseram que tomaram, mas não tem certeza, né? E eles falam aqui sobre as tropas russas que dizem que fizeram um ataque contra concentrações ucranianas próximas de Manovka, logo ao sul de Sudzha. Então, Manovka, a gente está falando aqui, ó, Manovka, caramba, já teriam concentrações ucranianas aqui em Manovka, né? O avanço não parou apenas nos vilarejos do post anterior, né? E em Kursk, nossas fronteiras, os nossos recrutas mantiveram a linha de frente, alguns dos rapazes foram capturados quando os ucranianos avançaram e o Armat sumiu, fugiu, né? Tomando posições mais favoráveis na retaguarda, bem na retaguarda. Múltiplas fontes russas confirmam que a Ucrânia botou muita defesa antiaérea na região, dificultando que a aviação russa dê suporte às tropas que estão defendendo ali, né? Então repara aqui que eles já estão botando aqui um avanço bem maior aqui, ó. Ó, essa daqui é a situação na Rússia agora às 10 horas da manhã, ou seja, os ucranianos já avançaram bem para esse lado daqui, nessa região aqui do reservatório, avançaram aqui também em Sverdkovo. Aqui também, essa região aqui com pontinhos é a região contestada, ou seja, ainda está em briga aqui. Os russos não estão mais aqui, mas os ucranianos ainda não controlam, né? A mesma coisa aqui, Oleshnia, aqui parece que também tem um outro eixo de ataque ucraniano aqui. Repara que as informações ainda estão desencontradas, né? Isso é comum nesse tipo de evento, porque as coisas estão acontecendo neste momento que a gente está gravando aqui, né? Os ucranianos avançam ao longo da 38K04, que também é chamada de R200, em direção a Oncharivka, né? Oncharivka é aqui ao norte
de Sudzha, né? De acordo com o canal 2 Majores, canal russo, tá? 2 Majores, as forças ucranianas têm presença nos vilarejos de Lubiankova, e, bom, tem um monte de vilarejo. São esses pontinhos azuis aqui, ó. Todos esses pontinhos azuis aqui já estão nas mãos dos ucranianos, segundo o 2 Majores, né? Então repara que já tem coisa aqui, ó. Já tem gente nessa região aqui, bem mais adiante aqui em Kursk, né? Segundo essa informação aqui, que saiu agora há pouco também, os russos teriam abandonado Leonidovo e Alexandria, que são essas cidadezinhas aqui, ó, nessa região aqui. Ou seja, todas essas cidades aqui já estão nas mãos dos ucranianos e os russos teriam abandonado aqui. Não quer dizer que os ucranianos ocuparam, mas os russos já abandonaram ali, né? Ou seja, aqui ó, a gente já tem um outro mapa aqui, ó, que mostra muito mais coisa avançada aqui. É realmente impressionante a velocidade com que os ucranianos estão avançando. Isso daqui é a zona cinza, tá? As zonas ocupadas pelos ucranianos são essas aqui que estão já clarinhas do outro lado aqui. Os ucranianos já dominam essas cidades todas aqui, e aqui seria a zona em disputa. E essas cidades aqui, as cidades que os russos já abandonaram, ou seja, os ucranianos estão avançando aqui. Vamos tentar dar uma olhada no mapa maior aqui, né? Ou seja, o que eles estão falando é que aqui os ucranianos já avançaram aqui. Putin chamou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Rússia, lembrando que o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, que é o Shoigu, está nesse momento lá no Irã, né? Mas parece que o pessoal está desesperado lá na Rússia, não sabe o que fazer. Teve aqui uma nota do Estado-Maior das Forças Russas falando que precisam mover 50 mil tropas para Kursk amanhã, né? E aí o pessoal falando aqui que o pessoal das ferrovias russas já desesperado, porque, como a gente viu ontem, as ferrovias russas já estão com problema, né? E esse problema vai piorar agora com esse avanço ucraniano, né? O Kremlin deu um ultimato, falou que mandou o Ocidente parar de fornecer armas para a Ucrânia, ou então vai fazer lançar um ataque massivo de mísseis. Vamos descobrir. Mais um, né? Os russos lançam ataques massivos de mísseis contra a Ucrânia dia sim, dia também. Então mais um ataque massivo de mísseis, né? Que novidade. Aqui já tem um outro mapa, já incluindo aqui, ó, aquelas outras cidadezinhas que foram tomadas pelos ucranianos, né? Ou seja, continua avançando bem aqui a situação ali na região. Então terminou a reunião do Conselho de Segurança russo e, né, só latiram mais um pouquinho. Não tem o que fazer, eles não têm o que fazer. Aposto que vai ter Rousseff falando, e agora o Putin vai usar a bomba. Agora o Putin vai lançar a bomba. Agora já era para a Ucrânia. Vamos ver se vai usar a bomba. Não vai. Eu falei para vocês, é impossível. Ele sabe que no momento que ele usar a bomba atômica, ele perde essa guerra. É inútil esse tipo de coisa, né? Bom, só para complementar, teve mais um monte de ações ucranianas aqui, 21 tanques destruídos, 34 veículos blindados destruídos. Lógico, a linha de frente toda continua com a batalha, né? Vamos ver aqui os mapas do Pulevolan, porque tem uma novidade agora. Agora tem o mapa do Pulevolan, agora dentro da Rússia, né? O avanço ucraniano dentro da Rússia. Lembra, o Pulevolan, ele faz sempre o mapa referente ao dia anterior, né? Então, ainda tem pouca coisa aqui em relação ao que a gente já sabe. A gente já sabe que tem muito mais coisa avançando aqui, mas esse daqui é o mapa dele nessa região aqui, mostrando avanços aqui em direção a Sudzha. Aqui a 22ª Brigada Mecanizada Ucraniana, que foi trazida para cá justamente junto com a 88ª Brigada e também a 103 aqui. Ou seja, são as tropas ucranianas que estão fazendo esse avanço aqui na Rússia, né? E, bom, aqui na região de New York, é o outro ponto que é sensível, como a gente falou, Toretsk, aqui os russos estão avançando muito pouco, tá? Mas está ficando crítica a situação nessa região de Nova York, aqui, New York, aqui, ó. Os ucranianos provavelmente vão ter que recuar aqui para evitar cerco nessa região. Não é uma coisa importante, como vocês sabem. Isso aqui, se você olhar no mapa, não dá nem para ver, é muito menos do que os ucranianos estão avançando lá em Kursk. Mas a verdade é que justamente foi a escolha ucraniana de poupar tropas, poupar armamento para poder fazer ações que realmente façam a diferença. É o que a gente está vendo lá em Kursk, né? Aqui em New York parece que o pessoal vai ter que sair daqui para evitar o cerco, né? Aqui na região de Progress, que é outro ponto que é sensível, como a gente falou, né? Aqui os russos conseguiram furar. Progress era um ponto central de defesa ucraniano que foi perdido. E os russos avançaram relativamente rápido. Ainda é muito pouca coisa aqui, né? Mas de qualquer forma é preocupante. De qualquer forma, de ontem para hoje não teve avanço nenhum por aqui. Continuam as batalhas por aqui, né?
E finalmente aqui próximo de Vuhledar também um pequeno avanço russo, nenhuma novidade aqui, nada significativo nessa região, né? Ou seja, a grande novidade aqui é esse mapa aqui dos ucranianos na Rússia. Que coisa linda! O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre esses avanços ucranianos aqui através da fronteira ali em Kursk, enfim, mas não fala nada que a gente não tenha falado já aqui, né? A gente já falou um monte sobre isso, né? Bom, e aqui os soldados do Corpo Voluntário Russo explodiram trilhos de ferrovia na cidade de MGA, na região de Leningrado. Então a resposta para o pessoal que estava perguntando, essa incursão ucraniana é com soldados da Legião Liberdade da Rússia, o Corpo Voluntário Russo, Batalhão Sibéria, coisa e tal? Não, dessa vez é a tropa ucraniana mesmo. Esses batalhões estão na Rússia agora fazendo operações de sabotagem em ferrovias ali em vários lugares, né? E por falar em ferrovia, está aqui um outro ataque de partizão contra as ferrovias russas. Lembra daquilo que a gente falou ontem, né? Ontem a gente falou sobre o colapso iminente das ferrovias russas, que teve um discurso do chefe das ferrovias dizendo que todo mundo tem que trabalhar em qualquer trecho, que não pode reclamar de trabalho em trecho de outra região e não sei o que lá, porque senão vai todo mundo para o pelotão de fuzilamento. Segundo a visão dele, as ferrovias russas vão colapsar em poucos dias se nada for feito, né? E a gente tem uma informação nova disso daqui. O Andreu Perpítua trouxe aqui pra gente a informação de que, olha só, finalmente o pessoal descobriu a questão das ferrovias russas. Eu já falei sobre isso há vários dias atrás, realmente me falhou, eu não vi esse post dele há vários dias atrás. O que ele está dizendo aqui? O Putin assinou uma lei que aboliu o ministro das ferrovias, que fazia toda essa coordenação das ferrovias russas, e colocou isso debaixo dos ministros de transporte. O ministro de transporte decidiu dividir as partes que são lucrativas, né, das ferrovias entre várias agências, e as partes não lucrativas acabaram negligenciadas e ignoradas. Ou seja, eles tinham uma coisa que funcionava de forma unificada, decidiram dividir isso em partes lucrativas e não lucrativas. As não lucrativas estão indo para o espaço. E as agências, de forma mais ou menos arbitrária, dividiram entre si os papéis, ou seja, o idiota do Putin decidiu fazer uma grande reestruturação das ferrovias russas no meio de uma guerra, né? Não tem aumento de salário, e mesmo com uma inflação maluca, um monte de trabalhadores está pedindo demissão por todas as razões acima. Então o que acontece? Por que o cara estava reclamando, ameaçando o pelotão de fuzilamento? Porque ele está falando que o cara que está na ferrovia lucrativa tem que cuidar da ferrovia que não é lucrativa também, porque senão vai ter pelotão de fuzilamento e coisa e tal. Só que isso não é o tipo de incentivo que a pessoa gosta de ter quando ela está recebendo pouco, já está com um trabalho de merda, né? O pessoal está fugindo disso daqui, né? Ele disse aqui como toda a sessão que ele tá chateada porque os trens não funcionam, não tem comida mais, só servem coisas de micro-ondas e provavelmente tem muito mais trabalhadores agora chateados com isso, né? E o cara fez aquelas ameaças de pelotão de fuzilamento e coisa e tal. Aí o que aconteceu? Os trabalhadores agora estão fugindo ainda mais rápido, esperando sair, se demitir, antes que a coisa marrom atinja o ventilador, né? Ou seja, no final das contas, é por essas razões que a gente acredita que ele acredita que as ferrovias russas irão colapsar. Segundo ele diz aqui, não tem nada a ver com a questão de rolamentos. Que a gente falou sobre isso também, que tem a questão de rolamentos, que estão com problema de desgaste, e a Rússia não consegue importar, mas aparentemente o problema é mão de obra que está problemática ali mesmo, né? Vai ser lindo de ver, a Rússia está implodindo. Que lindo! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.